E aí pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre gravando no Windows, né? É, então, antes da gente falar sobre gravação no Windows, tem algumas coisas que a gente precisa estar sempre atento, né, antes de começar a sessão de gravação. E a primeira delas é ter certeza que a parte de hardware, né, a parte física está toda certa, né? A sua placa de som está conectada no Pro Tools, o Pro Tools enxerga a placa de som. A gente vai ter um vídeo específico, né, ensinando isso, como é que a gente olha essas coisas. E também a gente tem que conectar os microfones na placa, ou então o instrumento na placa, enfim, tem que estar essa parte, esse fluxo de áudio, do áudio analógico que entra até o computador, precisa estar todo certo para a gente ter certeza que nada vai dar errado. A segunda coisa que a gente tem que olhar aqui é a questão do espaço no disco, né? É muito importante que você tenha certeza que você tem espaço suficiente no disco para poder fazer a sua gravação, porque não tem nada pior do que você começar a gravar e descobrir no meio do percurso que seu HD está cheio e você tem que correr atrás de um outro HD para continuar a sua gravação. E aí, pensando nisso, eu queria mostrar para vocês então uma tabelinha aqui, e essa tabela aqui eu vou disponibilizar depois em PDF no material de apoio. Mas ele ensina a gente calcular, né, o tamanho de um arquivo, né, e o tamanho de um arquivo vai depender basicamente de duas coisas, né, que é a taxa de amostragem com a casa de bits, né, o bit depth. Lembrando que a taxa de amostragem do Pro Tools ela pode variar de 44.100 Hz até 192 kHz. E a casa de bits a gente pode ter gravações em 16 bits, 24 bits e 32 bits. Bom, o fato é que quando eu multiplico esses dois números, né, o que vai acontecer é que eu tenho então a quantidade de bits por segundo que eu estou utilizando. O problema é que segundo não é uma boa unidade para a gente, né? Minutos é uma unidade mais interessante, né? Ou horas, mas minutos, no caso de gravação, é mais recomendado para a gente saber. Então, para converter isso daqui para bits por minuto, eu tenho que multiplicar então isso daqui por 60. Então, o sample rate multiplicado pelo bit depth por 60, eu vou ter bits por minuto. O outro problema é que bits não é uma unidade muito boa também, porque quando a gente vai ver espaço de HD, a gente está acostumado, hoje em dia a gente tem terabyte, a gente tem gigabyte e a gente tem megabyte. Kilobyte já né, é da época do disquete, né? Então seria mais interessante a gente ter uma unidade, por exemplo, em megabyte, né? Que a gente consegue ter uma noção melhor do que bits, né? Bits é a unidade mais simples que tem no computador, então esse número ia ficar gigantesco. Então, para a gente converter o problema do bits aqui, a gente tem que entender que 8 bits eles formam 1 byte, né? E 1024 bytes vão formar 1 kilobyte. E 1024 kilobytes vão formar 1 megabyte. Então, megabyte já é uma unidade boa. Então, se a gente tiver que reescrever essa equação, em vez de bits por minuto para megabytes por minuto, a gente vai fazer o sample rate multiplicado pelo bit depth, multiplicado por 60, dividido por 8 bits, multiplicado por 1024 bytes, multiplicado por 1024 kilobytes. Bom, o que vai acontecer é que esse número aqui de baixo da equação vai ser um número gigante, né? Só que a gente pode simplificar essa equação, né? Se eu conseguir dividir a parte de cima com a de baixo por 60 e der certo de dar um número inteiro, que vai dar, então esse 60 aqui viraria 1 e aí a gente chega nessa equação mais simplificada, que é sample rate multiplicado por bit depth dividido por 139.810 e isso vai dar megabytes por minuto, né? Então esse é o tipo da coisa que eu acho bobagem de decorar, mas é sempre bom ter a tabelinha e se a gente precisar, o número está na mão e está fácil fazer a conta. Então, num exemplo, se eu estou fazendo uma gravação, meu sample rate é 44.100 Hz em 24 bits, eu ponho 44.000 vezes 24 dividido pelos 139.810,
e o resultado vai dar 7,57 ou aproximadamente 7,6 megabytes por minuto. Então agora eu sei, se minha música tem 10 minutos, eu vou ter 75 mega para cada canal, né? Precisa lembrar que nós estamos falando de um canal, de um arquivo mono, né? Então se eu tiver 10 canais, já vai para 757 mega a minha gravação, de 10 minutos, tá? Então isso aqui é legal para a gente poder calcular. Mas, como é que eu fico sabendo? O Pro Tools me diz o quanto eu tenho de espaço? Sim, eu não preciso ir lá no sistema, não preciso fazer nada. No próprio Pro Tools eu posso vir aqui na janela Window, e aí eu tenho, em Window eu posso clicar em Disk Space. Quando eu clico em Disk Space, ele vai mostrar todos os HDs do meu sistema, inclusive os externos que estiverem conectados via USB, Thunderbolt, Firewire, enfim. E ele vai mostrar, eu tenho 2 HDs então na minha máquina, eu estou usando o Pro Tools nesse HD Mavericks, então eu tenho 303 GB, então eu tenho espaço suficiente para poder fazer uma gravação aqui de boa, ou seja, eu tenho 40.983 minutos, né, de gravação, isso pensando em um único canal, tá? Então esse é um jeito da gente usar o disk window, né, o disk usage na janela window. Bom, e depois então a gente vai preparar para a nossa gravação. E a gravação ela pode ou não usar um click track, ou seja, um metrônomo, né? Bom, se eu não tiver um click track, que é o que eu não tenho aqui, eu posso criar um. Lembrando que toda vez que eu vou criar um canal novo do Pro Tools, ele cria após o último canal selecionado. Então aqui nesse caso eu não tenho nenhum canal selecionado, eu vou clicar o canal de voz, ele vai criar esse click track embaixo do canal de voz. Para criar esse click track, é muito simples, eu venho em track e clico em create click track. É o jeito mais simples, eu não conheço shortcut para isso, e eu acho que e também a gente cria click track uma vez só, então eu acho que realmente é desnecessário ter um shortcut para isso. Criei em click track, ele apareceu esse click track aqui, eu posso aumentar o tamanho desse canal, é só a hora que muda, né, o cursor aqui bem na divisória, se eu clicar o mouse e ficar segurando e arrastar, eu consigo aumentar o tamanho do meu canal. Aqui no click track, por uma questão de visualização, eu não estou enxergando o plugin em si, eu poderia abrir a parte de inserts aqui, ou eu posso ir para a minha tela de mix, né, a minha mix window, e aí eu enxergo o plugin que está insertado, meramente é um canal de áudio com o plugin de click insertado. Se eu clicar nesse plugin de click, então eu consigo enxergar o plugin em si. E aí uma coisa interessante é que a gente tem 2 notas, né? A gente tem a nota que é o primeiro acento e as notas que são os acentos seguintes, né? Então no caso de um 4x4, a primeira nota é acentuada, as outras 3 notas não são acentuadas. E eu posso mudar o volume das notas, eu posso fazer a primeira nota, por exemplo, tocar 6 dB mais alto do que as outras notas, então eu consigo marcar a cabeça de compasso. Outra coisa que eu posso fazer é, clicando nesse Factory Default, eu consigo mudar o timbre, né, do meu click track, né. Uma outra coisa que a gente pode olhar também é que se eu vier aqui em Setup, eu tenho o Click Count Off, né? E esse Click Count Off, ele me diz quando esse clique vai tocar. Então eu tenho a opção de tocar ele durante o playback e durante a gravação, somente durante a gravação e somente durante o count off, né? A contagem. Se eu quiser eu posso acionar ou não a contagem que a gente já tinha visto na outra aula, que é aqui. Se eu tiver com ela clicada, que eu preciso sair daqui. Se eu clicar aqui, eu ligo a contagem. E eu posso definir quantos compassos eu quero de contagem. Se eu clicar aqui, ele desliga a contagem. Lembrando também que se eu clicar 2 vezes em cima desse toolbars aqui, eu abro o mesmo Click Count Off Options, tá? O count off, né, a contagem também pode acontecer somente durante a gravação, ou seja, quando eu for gravar, ele faz a contagem de 2 compassos antes e aí começa a gravar. E aí no caso do playback ele não faz isso, que é bastante prático, então a gente pode clicar nessa pedaço ou não, tá?
Lembrando também que se eu quiser desligar ou ligar o clique, eu estou com o click track, mas ele só vai funcionar se, né, esse metrônomo aqui ele tiver acionado. Se ele não tiver acionado, o clique, não, apesar de eu ter o click track, a gente não vai ouvir o clique. Então, para ouvir o clique, eu preciso estar com esse botão clicado. No meu caso, eu vou desligar o clique, porque a gente não precisa ouvir o clique, e vou voltar então para a minha tela de Edit Window. Tá? Bom, depois eu preciso então checar as conexões aqui da minha placa e eu preciso saber se está entrando o áudio. Bom, antes de mais nada, eu preciso ter certeza que eu sei aonde o microfone está ligado na placa. Essa placa deve estar mapeada pelo Pro Tools. No meu caso, eu tenho uma placa que é uma Scarlett, né, de 2 canais, então eu tenho só 2 entradas. Eu tenho input 1 e input 2. Meu microfone está conectado no input 1. Então, na parte do I/O aqui, essa parte de cima é a entrada, o cara aqui de baixo é a saída. Então ele está saindo pelo canal 1 e 2, aqui tem um mapa antigo de outra placa, e aqui é o canal 1 e 2 da minha placa Scarlett. Então ele está conectado no canal 1. Bom, para eu poder saber agora regular a entrada da minha voz, eu preciso armar o canal para gravação. Isso é exatamente igual à gravação analógica, né? A gente tinha que armar o gravador, né? O canal que eu queria gravar. E para armar eu simplesmente clico em REC. A hora que eu clico em REC, eu consigo perceber que está começando a modular a minha voz. Então eu estou falando e a minha voz está modulando. Lembrando uma coisa importante, que é o fader, esse fader aqui, ele não é o nível de entrada, tanto é que vocês viram que eu abaixei o fader e eu continuo modulando. Esse fader aqui, ele controla o volume de saída do som, de monitoração do som. Isso significa então que não é aqui que eu vou regular o volume de entrada, né? Eu regulo o volume de entrada do meu sistema no pré-amplificador, né? Então eu tenho que ir lá na minha placa de som, no volume do pré-amplificador, eu ponho mais volume ou menos volume, eu posso aumentar ou diminuir o som que eu estou gravando. Em aula a gente vai ver um pouco das recomendações de como é que a gente faz essa gravação, nível, esse tipo de coisa. Outra coisa que é importante é que o pan também não faz diferença, né? Para a esquerda ou para a direita ele só muda a parte de monitoramento, né? Se eu vou ouvir do lado esquerdo ou do lado direito, mas para a gravação ele não muda em absolutamente nada, ou seja, esse pan aqui ele está depois que eu entrei o meu sinal. Tá? Bom, terminado isso então, a gente vai poder gravar de fato o áudio. E aí eu vou ensinar 2 maneiras de gravar no Pro Tools. A primeira maneira de gravar no Pro Tools você clica no botão REC. Quando você clica no botão REC, significa que você está armando o Pro Tools para fazer a gravação. Então você precisa armar o canal e armar o Pro Tools para fazer a gravação. Quando eu clicar no botão Play, aí o Pro Tools vai começar a gravar. Então eu vou clicar em Play e ele vai começar a fazer a gravação. Agora ele está começando a gravar e a gente vê que ele automaticamente já vai gravando e criando essa minha waveform. Para parar a gravação, eu clico em Stop. Então agora eu gravei esse trecho aqui da minha voz, né? Se eu quiser gravar mais um trecho, eu posso inclusive diminuir o zoom aqui. Uma das maneiras de diminuir o zoom é nesse mais e menos aqui onde está o meu cursor. Eu clico em menos, ele diminui um pouquinho. E eu posso armar de novo e disparar. Mas eu vou ensinar agora um outro jeito da gente gravar no Pro Tools. Inclusive eu posso colocar em qualquer outro lugar da minha linha de tempo, eu não preciso necessariamente colocar colado aqui onde terminou meu clique. Posso inclusive sobrepor, né? Ele vai começar a gravar a partir daqui, lembrando que o Pro Tools ele tem várias maneiras de gravar e a maneira padrão dele é o que a gente chama de gravação não destrutiva. Significa que se eu gravar a partir daqui, eu ainda tenho, né, eu não apago do disco. Eu vou fazer a gravação a partir daqui, depois no outro vídeo a gente vê o que eu posso fazer com isso. Eu não vou apagar de fato esse pedaço aqui, esse pedaço vai continuar gravado, tá?
Mas o atalho para poder fazer a gravação é eu seguro a tecla Command e aperto a barra de espaço. E depois para parar eu simplesmente teclo a barra de espaço. Então eu vou apertar Command, segurar Command e clicar a barra de espaço. E aqui deu um problema com o Spotlight. Isso daqui é interessante ter dado porque o Mac ele tem um sistema de busca do Finder. E aí, por um azar danado, o atalho do Spotlight é exatamente o mesmo da gravação do Pro Tools. Foi até legal ter acontecido isso no vídeo, eu vou deixar. Eu normalmente passo para F2 e agora ele volta ao normal. Então, estou voltando no Pro Tools, vou apertar Command e vou dar a barra de espaço e ele vai começar agora sim gravar. Então ele começou a gravar, eu estou sobrepondo aquele finalzinho lá daquela gravação, mas lembrando que o Pro Tools ele grava no modo não destrutivo. Então eu aperto barra de espaço agora, só barra de espaço sem o Command e eu paro de gravar, certo? Então, só para a gente ver, na parte de gravação, ó, a gente tem várias possibilidades. Eu tenho o Destructive Record, que é uma possibilidade onde aí sim eu destruo o arquivo de áudio no vídeo. Eu posso gravar em loop, eu posso gravar em Quick Punch, a gente vai ver isso, depois Track Punch e Destructive Punch. A gente vai ter vídeo específico para isso. Mas por hora é isso que eu queria falar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.